contra a lei, o idoso tem os seus direitos protegidos de uso do seu cartão, de uso do seu dinheiro, então até familiares, né, ficam com os seus cartões, fazem empréstimos, né, vultuosos nas contas dos idosos, que isso também é assegurado pelo Estatuto do Idoso, que nenhuma pessoa pode usufruir de um direito que é dado à pessoa idosa. E a pessoa que é procuradora, de repente, de um idoso que não tem a condição de estar indo no banco, de estar fazendo as compras, isso é feito legalmente, né? Legalmente, exatamente. Existe um procurador, uma pessoa que é tutor, né, deste idoso e que vai fazer todo esse trabalho, e tanto pelo CRES quanto pela promotoria pública é fiscalizado, né, o uso desse cartão. Isso é muito importante. Então, para você que queira fazer uma denúncia, não precisa se identificar, né? É só ligar Disque 100, é 100, tá? É muito fácil mesmo, 100 é o Disque 100, ou no 3251-3247, que também não precisa se identificar. Você só passa, né, as condições, o endereço, o que está acontecendo, que o pessoal do CRES vão lá verificar, né? Exatamente. E no CRES também funciona o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, cuja presidente é a assistente social Rosângela. E se você quiser fazer alguma denúncia diretamente ao Conselho, você deve procurar o CRES também, porque a presidente do Conselho trabalha no CRES e a gente vai agilizar o mais rapidamente possível, né, para que imediatamente, na verdade, que esse idoso, né, deixe de sofrer. Agora, nós temos aqui algumas dicas para os idosos. Eu gostaria de passar, porque são algumas coisas assim bem simples para os idosos se sentirem mais felizes. Porque às vezes eles ficam sem atividade, Everton, e aí eles ficam, né, pensando no que fazer, ficam relembrando o passado, e é só coisas ruins, vão ficando depressivos, cansados. Então, uma coisa muito importante, né, que até acontece no conviver, é a questão do cantar, do dançar, do conversar, trocar ideias, ter pessoas ao seu lado que possam ouvi-los. Você sabe que no Japão tem também o Dia Nacional do Idoso? E esse dia é a terceira sexta-feira do mês de setembro de cada ano, e neste dia é dedicado para os seus familiares e amigos orar pelos idosos e também ouvir todas as coisas que os idosos têm para falar, né? Os grandes feitos, o que deu certo na tua vida, o que não deu certo. Então, esse ouvir que os familiares e amigos têm dos idosos, para com os idosos, faz muito bem a eles. Outra coisa importante é caminhar. Olha, idoso, se você ainda pode caminhar, não fique sentado, não fique só parado, faça pequenas caminhadas, né? Cada vez você vai aumentando um pouquinho mais, porque a caminhada vai fortalecendo os seus ossos, no sentido que vai criando ao redor dos seus ossos, né, uma camada muscular, e as suas dores vão desaparecendo, né? Você vai vendo pessoas, só um bom dia que você dê ao passar por um transeunte já te traz alegria. Uma outra coisa é tomar bastante líquido. O idoso deve tomar bastante líquido, né? Para hidratar todas as suas células, a sua rede sanguínea. Isso. É importante também comer frutas, vegetais, que também ajuda, né? Facilita na sua digestão. Em relação à água, até não só os idosos, com esse tempo seco, né? Eu estava vendo hoje aqui a umidade relativa do ar, a mínima está 58, então não é tão alta assim. É importante todas as pessoas estão tomando bastante líquidos. É muito importante que os cuidadores dos idosos, né, que são acamados, que dê bastante líquido para os seus idosos. E uma outra coisa muito importante é que se tenha uma casa segura, que não se tenha tapete na casa,
que os objetos que os idosos forem pegar estejam à altura, facilitem, né, os manuseios dos objetos e que as camas não sejam muito baixas, né? Um cuidado especial com os colchões. Isso. Então, são coisas assim muito importantes, essas atenções que evitam, né, machucados, escorregões, escoriações, quedas, fraturas, e isso tudo, com pequenos gestos, nós podemos evitar. É isso aí. Agora falando do Dia Nacional da Não Violência contra a Pessoa Idosa, qual que é a programação para esse dia? Bom, na quinta-feira, no dia 14, a partir das 7h30 da manhã, em frente ao fórum aqui do nosso município, vai haver uma concentração e nós, do CREAS, da Gerência de Assistência Social, a Prefeitura Municipal, convida a todos que queiram participar e que se interesse por essa causa, que tenha idosos dentro do seu lar, que conheçam idosos, que participem dessa caminhada. Vai ser uma caminhada com saída de frente ao fórum, rumo à Praça do Encontro. Na Praça do Encontro, quando chegarmos à Praça do Encontro, haverá algumas apresentações dos idosos, né? Haverá um lanche para os idosos ali na praça, água. Então, você que tem o seu idoso que caminha, leve ele para participar. É muito bom a gente levantar a bandeira de uma causa, né? E lutar por aquela causa, porque nós queremos que o nosso município de Jardim tenha idosos bem cuidados, né? Idosos satisfeitos, felizes. Essa é a nossa intenção. E chamar a atenção daqueles que falam palavrões, gritam com idosos, deixam os idosos sem os medicamentos, passar fome, sede, deixar de trocá-los. Que venha ter uma consciência de amor, de carinho com o seu idoso. Ouça o seu idoso, ouça a história. Você já reparou, Everton, como é difícil hoje, principalmente com essas câmeras digitais, né? Que a família se reúna com suas crianças e mostre fotos dos seus antepassados, de bisavós, de avós, de tios-avós. Hoje, praticamente, as crianças não conhecem os seus familiares que os antecederam. Hoje, as pessoas conhecem a si própria e fotos dos seus da mesma idade, dos seus grupos, né? Através desses sites de relacionamento, eu tenho percebido isso, que poucos idosos também fazem uso da máquina do computador para a sua diversão, para o seu maior conhecimento, né? Então, como a senhora estava falando aí de pessoas, de cuidados, que tudo isso, se você maltrata o idoso, isso é crime. É crime e que isso é crime. Assegurado na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso. Quando recebemos essa denúncia, imediatamente, Everton, nós já passamos, né, o caso para a promotoria pública e daí para o juiz, e depois são chamados os familiares e dá uma dor de cabeça tremenda. Então é melhor evitar por duas condições. Para que você não venha, né, passar pelo constrangimento, né, de pegar até de 6 meses a 10 anos, 12 anos de cadeia, ou você ainda seja feliz com o seu familiar. Então, existem essas duas possibilidades, você pode fazer a sua escolha. Só que saiba que a cidade está cuidando dos seus idosos, e se chegar ao nosso conhecimento maus tratos com idosos, nós vamos atrás mesmos e vamos repassar para a nossa promotoria pública, que tem um zelo e um cuidado muito especial com a pessoa idosa da nossa cidade. É isso aí, o Rancho Sertanejo, a entrevista ao vivo, conversando com Marisa Rita Zamora, coordenadora do CREAS. Mais algumas informações que a senhora julga importante à nossa comunidade, fica à vontade. Eu quero deixar uma mensagem aqui para a pessoa idosa. E um detalhe que eu não quero deixar de comentar. Importante observar como as pessoas têm rejeição
por serem chamadas de idosa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, não tenha. É muito lindo você ter a sua idade. São fases de nossa vida, né? Eu, às vezes, percebo homens que começam o cabelo ficar grisalhinho, já começa a atingir os seus cabelos. É a coisa mais bonita ver um homem de cabelo grisalho, ver a idade que ele já teve. Uma senhora... para as mulheres, eu sei que a vaidade é bem mais aguçada, é bem mais... E ela gosta, né, de pintar o seu rosto, de pintar o seu cabelo. Isso não tem problema nenhum. Mas não omita a sua idade. É muito bacana a pessoa falar quantos anos tem. Que idade você tem? É muito importante. Por quê? Porque você já mostra para a pessoa mais jovem que está te perguntando que aqueles anos que você tem, 60 anos, 65 anos, 70, foram muito bem vividos. E que você é uma pessoa belíssima. A pessoa idosa é uma pessoa belíssima. Ela é deliciosa, ela é geladinha, ela é gostosa para dar beijinho, ela é uma maravilha. Eu tenho minha mãe que tem 97 anos, é meu irmão que cuida da minha mãe em Pederneiras, estado de São Paulo, e ela é muitíssimo cuidado. O meu irmão ama minha mãe, é lindo. Eu aprendi a amar a pessoa idosa mesmo, tão distante, tantos quilômetros, né, distante, mas eu falo com minha mãe toda semana, e é muito importante. Eu aprendi a amar muito minha mãe através do grande amor que meu irmão nutre por ela, e todos o trabalho que ela dá, porque ela tem Alzheimer. Quem tem uma pessoa idosa com Alzheimer em casa sabe que é muito difícil. Então, se você estiver precisando, né, de uma palavra também, de uma troca de ideia, porque eu sei que é muito estressante cuidar de uma pessoa com Alzheimer, chega lá no CREAS, nós temos uma psicóloga, nós temos assistente social, eu posso trocar ideias com você, a gente pode falar dos nossos idosos, né, que sofrem desse mal de Alzheimer, e isso alivia a gente também, sabe? A gente vê que não está sozinha. Mas eu quero deixar aqui, Everton, né, um texto, assim, bastante animador para os idosos nesse dia, e que se chama Deus Cuidará de Você. Provavelmente você tenha colocado os seus óculos para poder enxergar melhor as letras tão pequenas. Com o passar dos anos, a nossa visão vai se desgastando e a vida toda parece nublada à nossa frente. Medo e ansiedade quanto ao futuro comprimem o nosso peito, tirando-nos o sono. Como seremos tratados quando a luz dos nossos olhos diminuir? Quando ficarmos cada dia mais dependentes? Alguém se lembrará de cuidar de nós? Quem nos sustentará? Coloque agora os seus óculos, os óculos da fé, e leia esta mensagem de Deus. Aquele que te fez com tanto cuidado, que tem zelado por você a cada dia dos seus anos. Em Isaías, no capítulo 46, 3, 4, tem um versículo que diz assim: desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei, e os ajudarei e os salvarei. Essa é a palavra do nosso Senhor Deus, que é a promessa dele de cuidado para nós. Ele não vai nos deixar desamparados. Vocês tenham fé, queridos idosos, e vocês que são jovens também tenham fé que ficarão idosos. E esperamos um dia, né? Isso mesmo. E assim a gente vai com muita alegria. Olha, venha se juntar aos idosos lá do Conviver, porque é um pessoal maravilhoso, né, Everton? Com certeza. Então todo mundo está convidado, não só os idosos, mas todos, para participar aí do Dia Nacional da Não Violência contra a Pessoa Idosa. Dona Marisa Rita Zamora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Rancho Sertanejo. Na sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui, né? Sexta-feira eu venho aqui com o Sargento Marques, ele que é o presidente do Conselho Municipal Antidrogas. Nós vamos ter uma semana de trabalho contra as drogas no nosso município. Vai ser uma semana maravilhosa, Everton. Então nos aguarde. Sexta-feira estaremos aqui para trazer toda a programação para os seus ouvintes. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada.